Olá, minha gente, boa noite. Quero começar falando daquilo que me move, do meu principal currículo. Aí a gente tem a minha mãe, né? Tem a mim, recém-nascida, e uma foto bem mais atual. E a frase que eu guardo comigo, que foi a frase mais forte, né? Que ela sempre me trouxe. Minha filha, leia e estude para ser alguém na vida, pois as pessoas da nossa família não nasceram para depender de ninguém. Essa é uma frase que me acompanhou a vida inteira. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como essas frases que a gente ouve desde pequena ainda têm uma forte ressonância em quem nós somos hoje, no que gostamos, no que escolhemos fazer, porque sim, é verdade. E aí, ao lado, vocês estão vendo a capa de um livro. É o grande livro das Fábulas Encantadas. A mamãe, por essa época, me presenteava com muitos livros. Nesse tempo, né, porque eu não sou assim tão jovem, aí a gente está falando da década de 70, a gente tinha muitos vendedores de livro que batiam de porta em porta e ofereciam os livros. E a mamãe sempre comprava. E eu tinha livros, e ela não tinha isso de querer mais um estilo ou outro. Eu ganhava de tudo: literatura, livros informativos, livros para pesquisas. Bom, mas eu ia falando do grande livro das Fábulas Encantadas. Aqui em Cascavel, um dos livros que esses vendedores de porta de livro trouxe e a mamãe comprou foi esse. E ele foi o livro que marcou a minha infância. Essa aí é uma edição de 1973. E eu, há um ano e meio, há 2 anos atrás, eu encontrei num sebo. Né? Hoje eu tenho esse livro de volta. E, Sani, você ganhava tantos livros, por que você está falando desse livro? Porque esse foi o livro que me marcou. Tanto que hoje eu tenho um canal de contação de histórias no YouTube, muitos de vocês conhecem, né? E esse amor pelos livros e pelas histórias eu devo mais especificamente a esse livro aí que vocês estão vendo. Então, apesar da dureza que a gente vê por trás da frase, né? Porque alguém na vida a gente já é, desde que nasce, né? Não precisa ler e estudar para ser alguém na vida, mas essa é uma crença que a gente traz, né? E para a nossa família, naquele tempo, essa era uma crença muito forte. Então, desde muito cedo, eu fui ensinada que eu precisava lutar pelo que eu queria e que o caminho para chegar onde eu queria estava na leitura e no estudo. Né? Essa sou eu, a filha da dona Fátima e também do seu Ricardo, que vocês veem aí. Meu pai, ele não era como a minha mãe, né? A mamãe era aquela mulher, era não, ela é, né? Essa mulher forte que tinha tudo ao comando, ao controle, ela dominava, né, a casa, ela tinha assim uma liderança, uma força, né, muito muito grande. E o papai era mais calado. Né? E como aquilo me incomodava. Nossa, quantas vezes eu olhei para o meu pai e disse: Você é muito omisso, papai. Você precisa participar mais da nossa criação. E eu cobrava, né, dele. E sempre que a gente queria sair para uma festa, sabendo que o papai era muito mais flexível que a mamãe, a gente sempre pedia primeiro a ele: Hein, pai, o senhor deixa? Já pensando em quando a mamãe negasse, dizer assim: Olha, mas o papai deixou. Mas ele nunca nos deu essa chance de dizer isso a ela. Quando a gente perguntava para um passeio, para ir na casa de uma amiga, alguma coisa assim, ele dizia: pergunte à sua mãe. Se ela deixar, tá tudo bem para mim. Sempre foi assim. E é impressionante como isso sempre me incomodou, sabe? Apesar de sistemicamente falando eu ser a filhinha do papai, né? Depois vocês vão entender melhor o que é isso. Ele era essa pessoa
mais calada, mas ele era muito carinhoso, muito atencioso, né? E hoje eu entendo que o quanto esse silêncio dele, de calar, né? De deixar que a mamãe realmente controlasse e dizer para a gente, olha, isso aqui a sua mãe resolve, né? Fale com a sua mãe. Hoje eu olho a força, né? A força que tinha isso, o quanto a paz, a harmonia também precisavam, né? Enquanto um estava muito à frente no comando, e ali o outro não estava medindo força, né? O outro estava dando um passo atrás, estava dizendo, veja com ela. Né? Mas tinha também o trabalho. Papai adorava uma boemia, adorava a festa, adorava a vida, era alegre, mas ele abria a farmácia rigorosamente no horário. Se hoje eu estou aqui com vocês, se hoje eu já vi aí entre os participantes que tem muitos alunos, ex-alunos meus aí, não existe ex, né, gente? Os alunos mais recentes, alguns mais antigos, sempre as pessoas viram a minha preocupação com o rigor da hora, com o rigor daquilo que foi prometido, isso é uma característica que eu aprendi muito com os dois, com meu pai e a minha mãe. Isso eu tinha dobrado em casa, essa responsabilidade, esse cuidado, né? Esse cuidado em cumprir com o prometido. E o papai era dono de um sorriso, vocês estão vendo aí, né? O meu sorriso e o dele. Muita gente fala do meu sorriso e elogia, e eu sempre digo, eu sorrio como meu pai e dou aulas como a minha mãe. Minha mãe era professora. Mas o papai também, ele tinha a raiva. Né? Do mesmo ponto em que ele estava no sorriso, ele tinha alguns momentos de raiva, às vezes até de fúria mesmo, intensos. Isso também, em alguns momentos, me doeu muito. Mas eu descobri que dessa raiva eu podia tirar uma força de viver muito grande. Porque a gente acaba descobrindo sempre o lado bom de tudo, até daquilo que aparentemente, sabe, parece ser só ruim. E aqui vocês têm algumas fotos que levam aí algumas décadas aí, um tempo da minha vida, né? Acho que uma década e pouco. Nós somos todos feitos de memórias. Eu, vocês que me assistem, todos nós. Quando eu digo feitos, eu estou falando mesmo de célula. Não estou falando só... Eu não estou falando isso assim como algo subjetivo, sabe? Quando eu digo que a gente é feito de memórias, eu estou querendo dizer a vocês e dizendo que nós somos constituídos de memória. Tudo que nos marcou até a segunda infância tem uma ressonância direta e muito forte na totalidade de quem a gente é hoje. Muito mais do que muita gente boa consegue supor, consegue imaginar. Isso não é a sistêmica que diz, não é a pedagogia que diz. Isso a pedagogia, aliás, a psicologia já comprovou há muito tempo. E, gente, esse período, olhe bem aí a frase, né? Até a segunda infância. Sânia, a segunda infância vai até quando? Muitos livros dizem que vai até os 12 anos. Tem livro que diz 10, tem livro que diz 11, né? Primeira infância vai até ali aos 7, depois a segunda infância. Bom, até aos 12 anos, a gente está propenso, né, a guardar muito. Por que, Sani, que a gente grava mais? E até a segunda infância, depois que nasce? Não, é antes de nascer. Esse período de efervescência das nossas memórias é desde o período intrauterino. Então, é a partir da nossa concepção, né? E, gente, é muito importante falar sobre isso. Muitas pessoas esquecem desse período ainda da gestação. Muitas das dores, das crenças, dos medos,
que a gente tem hoje podem ter vindo desse período intrauterino, esse tempo aí em que a gente estava lá na barriga da mamãe. A gente guarda essas memórias ficam alojadas nas nossas células e muitas vezes, alguém, uma situação, algo que nos acontece, dispara esses gatilhos. E às vezes a gente tem reações que a gente se estranha. A gente olha e diz, nossa, mas fui eu mesma que disse isso, nossa, eu me arrependo tanto de ter tratado fulano assim, ou de ter agido assim, de ter feito isso. Puxa, se eu tivesse parado para pensar, eu teria agido de outra forma. Quando a gente não está nesse autocontrole, quando a gente tem um impulso, quando a gente não age, a gente reage, na maioria das vezes, essa reação está ligada ao acionamento dessas memórias que a gente traz, desde a concepção até a segunda infância. E olha só, durante esse período inteiro de vida, quantas coisas nos marcaram. E o quanto isso está muito assim, pertinho, ó, do que a gente faz hoje, do que a gente escolhe, do que a gente é. Todo mundo viu o que aconteceu com Will Smith, né? Viu a notícia, né? No Oscar, né? Will Smith, ele no Oscar, ouviu a piada que o humorista fez em relação à aparência da esposa dele, que tem alopécia, né? Ela tinha perdido lá os cabelos. Quando ele ouviu a piada, ao ouvir, ele sorriu. Não sei se vocês assistiram. Ele não... Bom, ele ali, ao ouvir, ele não pareceu se incomodar. Mas se vocês assistirem um vídeo olhando direitinho, ele olha de lado e olha para a esposa. Quando ele olha para a esposa e vê a reação dela, e vê que aquilo feriu, ele reage, ele não age. Ele reage. Aquele olhar da esposa, aquela expressão da esposa, dispara um gatilho emocional dele. Ele levanta, vai até o palco e dá um murro, né? um bofete, como a gente chama aqui no Ceará, né? No humorista, e volta para a cadeira dele e diz, tire o nome da minha esposa da sua boca. Porque até a hora do bufete ali, muita gente pensou até que era combinado, que fazia parte de um número, mas quando ele grita, todo mundo percebe que aquilo ali tinha sido mesmo uma reação emocional, né? De descontrole emocional. E eu vi aquilo e vi a repercussão na internet, vi tanta gente falando tanta coisa e vi algumas coisas assim bem desumanas também. E aí, curiosamente, eu disse, gente, eu vou dar uma lida sobre esse autor, a vida dele. E eu coloquei aí, ó. Busquei informações acerca da biografia do Will Smith. E adivinhem, numa entrevista antiga dele, ele revela ter assistido na infância seu pai agredir fisicamente a sua mãe. E aquilo o deixou paralisado. O que isso pode ter a ver, gente? Ah, Sânia, tu tá exagerando, né? Será? Percebam. Durante a infância, ele presenciou, testemunhou o pai agredindo a mãe. O que é que acontece na cerimônia do Oscar? Uma das coisas muito naturais na relação de casal é a esposa, né, estar ali com alguma importância emocional mesmo, como a da mãe, e o esposo como pai, né? Às vezes esses espelhamentos acontecem. Não é bom que aconteça, mas é muito comum de acontecer. Na infância ele ficou paralisado. No Oscar, não. Porque ele nunca se perdoou por ter ficado paralisado. Nunca. E ali era a chance dele de finalmente fazer pela mãe dele
através da esposa, o que ele não fez lá na infância. E ele vai lá e faz. É interessante parar para pensar sobre isso, né? Aí, no próximo slide, é exatamente a pergunta que eu faço aqui a você. Ó. Pare e pense. Quantas vezes você já reagiu, não é agiu, é reagiu com impulsividade diante de uma forte emoção, aí observe as aspas, entre aspas, provocada por seu filho, e depois se arrependeu. Porque os filhos, eles não provocam a gente. Eles estão ali numa reação emocional deles, mas muitas vezes a reação emocional deles dispara na nossa memória um gatilho de dor que a gente traz e que a gente não tem consciência. É inconsciente. É inconsciente. Percebe? Diante disso, eu pergunto, qual é o nível de humanidade da reação do Will Smith? Porque ele teve uma reação muito humana. Quem de nós já não foi impulsivo, já não reagiu diante de algo que disparou um gatilho emocional nosso? Isso justifica, tira a responsabilidade do que ele fez, dá a ele o direito de agredir o outro? Não. Não dá. Ele precisa pagar, dentro das leis dos homens, pelo que ele fez. Mas o que não dá direito, saber disso, o que não dá direito, é de nós julgarmos o Will Smith. Ou sentirmos pena dele. Afinal de contas, a reação dele é muito comum, é muito humana. Quem de nós, em algum momento, não reagiu impulsivamente? Isso não dá a ele o direito de agredir ao outro, né? Isso abre espaço para que ele receba a punição cabível, mas isso nos tira o direito de julgá-lo ou sentir pena. Mas, às vezes, quando a gente assiste uma coisa dessa, a gente se veste de uma outra capa, que não é a nossa, e diz, mas como é que pode o cara daquele fazer um negócio daquele, num Oscar, numa cerimônia? Ele esqueceu até onde ele estava. Claro que ele esqueceu onde ele estava. Vocês acham que naquela hora ele lembrou que estava ali? Ele não agiu, lembra? Ele reagiu. E quantas vezes a gente faz isso com as nossas crianças, né? A gente bate, a gente grita, a gente põe de castigo, né? E depois dá uma ressaca moral danada, mas na hora H, a gente reage. Do jeito que o Will Smith fez, né? Exatamente do mesmo jeito. Não há chance de existir ninguém, observe, não há chance de existir ninguém que tenha sido criado com marcas emocionais só positivas. Olha, o meu pai e a minha mãe foram ótimos, a minha infância foi maravilhosa. Não tem como. Todos nós temos registros de dor, né? De dores emocionais na infância. Dores físicas também. E dores emocionais. Até que ponto você tem projetado no relacionamento com seu filho as marcas de dor que você traz da sua infância? Até que ponto? Você já parou para pensar nisso? Até que ponto você está inconscientemente projetando no seu filho as dores que você traz, principalmente esses traumas aí, que a gente fica mais agarradinho neles, né?
Não há ninguém, assim como não há ninguém que não tenha pelo menos uma centena de registros negativos, também não há ninguém que não tenha uma memória de amor dos pais. Ah, Sane, mas eu fui adotada. Ah, Sane, mas a minha mãe me abandonou. Ai, Sane, mas a minha mãe morreu no parto. Lembra da vida uterina? Não há ninguém que não tenha um registro de memória de amor dos seus pais. Ninguém. A gente tem amor e dor. A gente é feito de luz e sombra. E a gente pode escolher o que é que a gente quer se apegar, o que é que a gente quer priorizar, o que é que a gente quer abraçar. A gente pode escolher. Como a gente para de projetar as dores da nossa infância nos filhos da gente. Olha isso. Acolhendo e concordando com a sua história familiar, do jeito que foi e do jeito que é. Ah, Sane, mas isso é muito difícil. É. Não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Gente, deixa eu aumentar aqui. Gente, é muito possível. E eu não estou dizendo isso para vocês do lugar de quem conseguiu fazer isso. Mas é que eu acompanho muitas pessoas que também conseguem, sabe? Só que é um processo. Não é uma mágica. A gente acorda de um jeito, aí vive uma live como essa, a leitura de um livro, uma constelação e acorda de outro. Não é. É processo. Nós devemos aos nossos pais a vida que a gente tem. Nossos pais muitas vezes fazem coisas muito ruins, que doem muito na gente, sim. Mas não está na nossa grandeza perdoá-los. Nós somos pequenos. Os nossos pais vieram antes, nos deram a vida, são grandes. Nós não temos tamanho para perdoá-los. A gente pode ficar triste, a gente pode se chatear com algumas coisas, mas a gente vai ter sempre mais a agradecer. Porque só, aí você bota 588 aspas no só. Porque só de ter recebido a vida através deles, a gente já tem motivo para agradecer o resto da vida. Então, Sane, como é que eu faço para parar de projetar as minhas dores de infância nos meus filhos? Acolhendo e concordando com a sua história familiar, do jeito que foi e do jeito que é. Ou seja, sendo grato, agradecendo. Ai, Sane, mas teve tanta coisa ruim. Para as coisas ruins, você olha e diz: eu sinto muito que tenha sido assim. Mas eu dei conta, hoje eu estou aqui, posso seguir. Recebi essa vida e posso seguir. Então, a gente tem sempre mais o que agradecer a tudo que recebeu. E aí vem a outra parte, que o povo, quando escuta isso, não entende. E honrosamente desobedecer para fazer diferente. Ai, Sane, mas os pais nos têm essa importância todinha? Tem. A gente tem que respeitar? Tem que honrar. A Bíblia já diz, né? Honrar pai e mãe. O que é que está por trás desse honrar? Está nessa gratidão, está em tomar tudo que eles nos deram. O lado bom e o lado ruim. Mas entendendo que, nossa, foi o melhor que eles puderam me dar, nas condições que eles tinham. Né? E o que é esse desobedecendo, Sane? Esse desobedecendo aí é que a gente não precisa repetir essas dores. A gente não precisa repetir esses erros. Mas lembra o que tinha no outro slide ali atrás? Tudo que a gente... deixa eu aumentar aqui a minha. Tudo que a gente repele, a gente atrai.
Tudo que a gente reprime, não quer olhar e deixa ali guardado naquele sótão escuro, a gente atrai. Então, quando você pega a sua dor e briga com ela e repele e quer dizer isso não é meu, você repete o padrão. Quando você reprime, guarda no sótão antigo, fecha a porta, apaga a luz e faz de conta que isso não aconteceu com você, você atrai situações e pessoas que vão te colocar em contato com aquela emoção. Então, o que é que a gente faz, Sani? A gente olha para ela, a gente acolhe e diz: eu sinto muito que tenha sido assim. Mas isso já passou. O passado fica no passado. Porque o passado não pode ser mudado. É passado. Passou. Eu dei conta. Hoje eu estou aqui. E eu posso seguir fazendo um pouco diferente. É aí que mora o desobedecer. Exatamente porque você sabe que doeu, né? Você não quer repetir. Mas para você não repetir inconscientemente, naquela impulsividade do Will Smith, assim, no impulso, na reação, pá, para que você não possa repetir sem controle, primeiro você tem que acolher. O que ele fez a vida inteira, o Will? Ele a vida inteira se cobrou, porque ele ficou paralisado e não defendeu a mãe dele quando ela precisou. No dia que a esposa dele precisou, ele defendeu. Como ele entendia que podia ter defendido a mãe. Percebe? A gente faz isso o tempo todo, meu povo. O tempo todo a gente faz isso. Principalmente com os nossos filhos. E a gente está aqui para falar do destravar a educação das nossas crianças. Sani, tu falou só de mim. Até agora. Tenha calma. Estou chegando. É porque começa por você mesmo. Filhos são seres de luz na vida dos pais. Em que sentido, Sani? É que todas as dificuldades que os filhos da gente trazem para nós, elas são alertas de coisas que a gente precisa olhar, né? De coisas que a gente precisa ver, que precisa acolher, sabe? Os filhos, eles normalmente sentem com muito mais intensidade do que todas as outras pessoas que a gente ama e que nos rodeiam, aquilo que se passa com a gente. Eles sentem com muita profundidade. Então, se você julga o seu pai, se você reclama dos seus pais, se você tem essas dores internas, o seu filho, ele vai sentir. E ao sentir, ele vai ter um comportamento disfuncional. Porque ele vai querer trazer você para a consciência dessa dor. Nem que para isso ele entre em sofrimento. Antes de ser pais, a gente é filho. Né? E isso faz toda a diferença. Porque a gente só consegue realmente ser pais equilibrados quando a gente primeiro tomou os nossos pais. Quando a gente primeiro equilibrou a relação com os nossos pais. Qual é o maior presente que a gente recebe dos nossos pais? A vida, eu já respondi aqui. Mas qual o segundo maior presente que nós, quando somos pais, podemos dar aos nossos filhos? Nos curarmos nas relações com os nossos pais. Não existe presente maior que esse. Filhos que têm pais curados nos seus pais, têm pais emocionalmente equilibrados. Quando a gente decide que vai ressignificar, né, vai parar de reagir como o Will Smith, né, e vai passar a agir com equilíbrio, a gente dá um passo muito importante no nosso adultecer. A gente sai das dores da nossa infância. Né? Isso aí tem uma importância assim, enorme. Quando é que os meus filhos, os nossos filhos, ficam com a educação travada, com aprendizagem, com dificuldade de aprender na escola, de se relacionar, crianças que mordem muito, que choram muito, crianças que batem em outras crianças, crianças que não aprendem,
crianças hiperativas. Sani, quando é que existem mais chances dos filhos da gente ficarem com a educação travada? Eu selecionei aí as 10 dinâmicas mais comuns que afetam a aprendizagem e o relacionamento de crianças, principalmente na escola. Vou falar de uma por uma, tá? Quando é que os nossos filhos, sistemicamente, carregados com as nossas dores, colocam essas dores para fora através de um comportamento disfuncional? Quando, primeiro lugar, a coisa que eu mais falei aqui até agora, porque é o recorde, né, Sani? De tudo, qual é o recorde? Quando os pais da criança julgam e desrespeitam seus próprios pais. Essa criança, ela vai dar defeito, vou botar entre aspas, né? Em algum momento. Ela vai desencadear um comportamento disfuncional. O segundo mais comum, quando a criança não tem autorização para amar qualquer um dos pais. Que é isso, Sani? É assim. Muitas vezes os casais, nos casamentos, né, não vou falar de separação agora não, vou falar dos pais casados, por enquanto, que estão aí em união estável, né, que convivem na mesma casa. Muitas vezes os pais, justamente porque estão com dores de infância muito inflamadas, né, eles entram num relacionamento de casal muito problemático e acabam falando mal ou do pai para o filho ou da mãe para o filho. Gente, a gente chama isso hoje, dentro do direito, de alienação parental, né? Olha, a alienação parental é uma bomba emocional na vida de uma criança. Porque por mais que aquele pai seja alcoólatra, seja violento, bata na mãe, como o do Will Smith batia na mãe dele, por mais que ele seja irresponsável, por mais que ele seja preguiçoso e não queira trabalhar, sei lá qual é o defeito que ele tem, ou a meia dúzia de defeitos que ele tenha, ele é o pai daquela criança. E toda vida que a mãe fala mal do pai ou o pai fala mal da mãe para a criança ou na frente da criança, é de uma parte daquela criança que aquele pai e aquela mãe também fala. Porque aquela criança, lembra? Ela é a soma dos pais? Metade dela é o pai, metade é a mãe. Então, ela sabe, né? Ela sabe inconscientemente disso. Ela sabe, sabe? A gente precisa tomar conta disso. E quando se separa, né? Quando se separa, as coisas tendem a piorar muito. Porque a maioria das pessoas não entende que pai e mãe não se separam. O que se separa é o homem e a mulher. Pai e mãe não se separam. Uma vez que as células do pai, unidas às células da mãe, geraram uma nova vida, tem uma vida, um corpo vivo fora daqueles pais que é a soma deles. Então, eles nunca mais vão se separar, porque eles estão unidos para sempre na vida daquele filho, gente. Pai e mãe não se separam. Homem e mulher, sim. Pai e mãe, não. Compreende o que é que, né, o que é que isso acarreta? Qual é o próximo que eu coloquei? Quando há irmãos não incluídos. Eita, que esse aqui rende uma conversa danada. Quando é também que muitos filhos ficam com a educação travada. Gente, quando a palavra educação que eu estou usando aqui, isso acontece muito na escola. Mas não é só o cognitivo, sabe? Do aprender a matéria, do fazer a tarefa. Não é só isso. É de relacionamento também. É de afeto, é o comportamental, emocional também, tá?
Isso aí pode encontrar vazão aí, né? Se desenvolver aí em vários setores da criança, no físico, no emocional, no cognitivo, tá? No físico é com os sintomas mesmo, né? Às vezes a criança fica doente, fica depressiva, desenvolve bulimia, anorexia, sei lá, um monte de coisa. Sani, como é isso dos irmãos? Se tem aborto, né, na vida do pai ou da mãe, e esse pai e essa mãe não contam com aquele aborto, não somam a quantidade de filhos, incluindo aquele aborto no coração e dizendo, eu tenho um filho que não... eu tenho um filho que não nasceu. Não interessa se foi aborto provocado, se foi espontâneo, é incluir essa criança. Sani, quando é que a gente consegue contar no sistema como irmão? Quando fecunda. Fecundou, pode ter 3 horas de fecundação, é uma vida. Já conta. Além dos abortos espontâneos ou provocados, a gente tem também a síndrome do gêmeo evanescente, que só ela, sozinha, já dá uma live, né? Vou explicar por alto, tá? Muitos estudos científicos, principalmente os franceses, já têm comprovado que muitas vezes, na hora da fecundação, não é só um espermatozoide que fecunda o óvulo, muitas vezes entram 2 ou 3, mas no desenrolar ali das primeiras semanas, o outro ou os 2 outros se dissolvem no útero, eles não vingam, como a gente diz aqui no interior, e são absorvidos pelo corpo da mãe. Muitas vezes, hoje, as mães estão fazendo ultrassons cada vez, né, mais cedo. Então, a gente tem casos e casos de mães, às vezes chegam aqui para eu constelar, né, dizer, Sânia, eu fiz a primeira ultrassom com 2 semanas, 1 semana da fecundação, né, com 3 dias de fecundação, e tinha 2 sacos escrotais e aí o médico disse que era gêmeos, né? Era gêmeos, e eu fiquei felicíssima. Aí daqui a 1 semana eu fui repetir o ultrassom, aí só tinha 1. Então, gêmeo evanescente, né? Uma outra coisa que também envolve essa história dos irmãos aí é quando a gente tem filhos de famílias mistas, né? O pai vem do segundo casamento, que teve filho, ou a mãe, ou os 2. Aquelas crianças do outro casamento precisam ser contadas para os irmãos, né? Tem irmãos aí que chegam assim, depois de adultos, e descobrem, meu pai teve um filho com fulano. A mãe dele, muitas vezes até soube, mas nunca contou. Para o filho, é fundamental que ele saiba dos irmãos. Quando ele não sabe conscientemente, o inconsciente dele sabe. E ele começa a ter vários comportamentos disfuncionais. Aí a escola fala que o menino está com problema. Por exemplo, o pessoal aí dos evanescentes, né? Não existe um comportamento único, mas existem os comportamentos mais comuns, mais padrões, né? Por exemplo, crianças que são sobreviventes na síndrome da evanescência, as crianças sobreviventes, muitas vezes, elas comem por 2, querem 2 brinquedos repetidos, né? Querem as 2 roupas do mesmo modelo. Muitas vezes acontece. Gente, eu estou dando só um exemplo, tá? Isso não é uma regra geral. É para ela e para o irmão, sabe? Muitas vezes eles são mais agitados na escola, querem brincar por eles e pelo irmão. É muito comum. Muito mais comum do que vocês imaginam. Outro ponto, memórias de dor da infância nem sempre nascem de expectativas notadamente traumáticas. Ai, gente, isso é muito importante. Muita gente acha que nesse período do intrauterino até a segunda infância, a gente só marca coisas muito graves. Traumas, quando a gente fala a palavra trauma, a gente pensa logo que é uma coisa enorme, que foi uma coisa muito grave. Gente, não necessariamente. Recentemente eu constelei uma cliente que me trouxe...
assim, 80% das pessoas que me procuram para fazer constelação trazem uma questão do filho, né? Ah, porque minha filha está com dificuldade lá em casa nisso. Ah, porque minha filha está dando esse problema na escola. Ah, porque minha filha... Pronto, ela chegou com uma questão dessa. Ah, que a minha filha está, né, dando um problema X. E eu queria que você olhasse se isso tem uma raiz sistêmica. Porque os problemas das crianças, muitas vezes, na maioria, são só sistêmicos. Essa mãe me disse assim, Sani, a gente viajou, não tinha rede de apoio, eu trabalhava, mas eu queria cuidar da minha filha pequena. Então, o que é que eu fiz? Eu larguei o emprego e cuidei dela até os 3 anos. Mas, num certo tempo aí, eu tive uma discussão com meu marido e passei isso na cara dele. Ah, porque eu larguei meu emprego para cuidar, né? Aí disse... Mas, Sânia, eu me arrependi, porque aquilo não era verdade. Quem decidiu sair do emprego fui eu. Só que a filha dela, pequenininha, com 3 anos, escutou quando a mãe dela disse. Né? Então, ela cresceu, ela interpretou aquilo como um trauma. Olha isso. E ela tinha uma dificuldade de comportamento com a mãe, porque ela sentia que o nascimento dela, a vida dela, foi uma trava para a mãe. Que ela nasceu para atrapalhar a vida da mãe. Que quando ela nasceu, a mãe dela teve que sair do emprego para cuidar dela. E que ela não era uma criança, não era uma filha bem-vinda. Vocês estão percebendo aí que o nó não é só quando a criança apanha muito, quando é espancado, quando tem abuso sexual. Isso aí traumatiza, óbvio, mas não é só isso, não precisa ser um evento enorme para deixar essa marca que eu falei desde o início da live, essa memória, sabe, de dor. Muitas vezes a gente, enquanto é criança, a gente faz uma interpretação, tá? Deixa eu ver aqui o próximo, senão vai ficar muito tarde. Ah, o amor cego e o movimento de amor interrompido, né? Vamos lá, rapidinho. Amor cego. As crianças amam incondicionalmente. Então, muitas vezes, quando tem dentro do sistema familiar, do pai ou da mãe, um tio que foi excluído, um avô que foi excluído, às vezes assim, porque assassinou alguém, vamos botar coisas assim bem graves logo, né? Que era alcoólatra, aí ninguém fala naquele tio, porque excluir não é só falar mal e julgar, sabe? Ser indiferente também é uma forma de excluir. As crianças amam a todos que fazem parte do sistema, da família delas. Aí, quando aquela criança sente que aquele familiar não faz parte, não é considerado dentro da família, o que é que ela faz? Por repetição, por lealdade, isso que a gente chama de amor cego. Ela repete o comportamento daquele tio, daquele avô. Às vezes ela vai ser alguém que vai procurar droga, a bebida. Porque inconscientemente ela vai dizer assim, eu vou fazer igual como meu avô fez ou meu tio fez. E vocês vão ter que me amar. E amando a mim, vocês também vão amar a eles. Entende? É inconsciente. Gente, não é consciente, é inconsciente. Certo? E o amor interrompido é quando, muitas vezes, até a segunda infância, né, desde o parto ali até a segunda infância, a criança abruptamente perdeu o convívio com o pai e a mãe. Às vezes por morte, às vezes por acidente. A gente tem casos assim de crianças que... eu tenho um caso de uma criança que a família inteira viajou assim, para uma cidade nas férias e estava muito bom lá, e os pais vieram embora mais cedo por causa do trabalho. E a criança não quis vir, estava com os primos, todo mundo da família e tudo. O irmão da mãe, né, o tio, disse, não, eu vou daqui a no dia seguinte, né, daqui a um dia. E aí eu levo, deixa ele aqui, eu levo. E aí os pais deixaram. Só que o tio teve um problema lá no carro, não sei, não foi, passou, assim, 4 dias para voltar, e a criança era pequena,
a menina, né? E aí ela interpretou como se ela tivesse sido abandonada pelos pais, como se o pai e a mãe tivessem abandonado. Veja, muitas vezes existe um abandono mesmo. Muitas vezes, vocês viram ontem aquele Profissão Repórter sobre o índice de homens, né, nos presídios? A maioria não tem o nome do pai na identidade, o pai abandonou a mãe, e aquelas pessoas se tornam presidiárias, cometem crimes, né? É exatamente do que eu estou falando, do amor interrompido em direção ao pai ou à mãe. Isso gera um desequilíbrio emocional enorme no filho, que tem repercussões gravíssimas, né, para o resto da vida dele. O efeito sistêmico de um parceiro anterior. Ah, não, Sani. Pela hóstia consagrada. Até isso, as crianças elas têm um amor incondicional. Quando os pais tiveram um parceiro anterior, às vezes um noivado que nos concretizou, às vezes um outro casamento, né? Às vezes um namoro de muito tempo, que terminou de uma maneira traumática, e a mãe ou o pai que casa, né, de novo, aquele outro parceiro, fala mal, tem muito ciúme, porque sei lá, porque esse homem não prestava, sei lá, dizem muitas coisas, né? Quando nasce a criança vai se sintonizar com o parceiro anterior. Mas Sani, né? Nem da família dele. Pois é. Mas tem os vínculos existenciais. Aquela criança só pôde nascer porque aquele parceiro anterior saiu da relação. Sem a saída dele, a fecundação dela, a vinda dela ao mundo, a chegada dela, a relação dos pais não era possível. E aquela criança nutre uma gratidão. Então, quando a gente deixa um relacionamento, a gente também precisa trabalhar no nosso equilíbrio emocional, não julgar o outro, né? Por mais que ele tenha feito algo de muito ruim, é dele. O que é dele fica com ele. Eu sinto muito que não tenha dado certo. Mas eu agora encontrei uma outra pessoa. Eu sou muito grata por tudo de bom que eu vivi, e o que não foi bom, eu deixo no passado. Eu não levo comigo. Fica no passado. Quando você toma essa postura, o seu filho, a sua filha, não vai ter essa vinculação com o parceiro anterior. E aqui a adoção, né, que eu tinha falado. Sani, com relação à adoção, o que é mais comum, tá, gente? Eu não estou falando das dinâmicas de uma maneira aprofundada. Eu tô aqui falando daquilo que é mais comum, né? Tem muitas coisas aí que a gente tem num olhar mais aprofundado vai perceber. Qual é a grande questão de crianças na escola, né? As crianças adotadas, às vezes, têm comportamento muito fortes na escola. Por quê? Que isso muitas vezes acontece. O motivo mais comum é que os pais adotivos julgam os pais biológicos, né? Que abandonou, porque não prestava, porque botou no orfanato, porque deixou na rua, porque, sei lá por quê. Só que os pais adotivos esquecem, né, de reconhecer que aquela criança só está viva ali para eles. É a mesma história do parceiro anterior, sabe? Ela só está ali disponível para eles porque aqueles pais biológicos, primeiro, deram a vida a ela. Segundo, tiveram que abrir mão dela por algum motivo que não nos cabe julgar. Não nos cabe o julgamento. O que é do outro, não é nosso. Quando os pais adotivos têm gratidão. Gente, quando eu falo de gratidão, não é aqui não, tá? Nem dos pais, nem do parceiro anterior, nem do pai biológico. É aqui. Né? É quando a gente tem o sentimento, quando a gente tem a consciência de que aquele outro só está disponível para a gente porque aquele anterior deu o lugar.
E quando a gente percebe que quem somos nós para julgar quem quer que seja? Compreende? Isso faz uma diferença brutal naquela criança. Porque aquela criança que é adotada, celularmente, biologicamente, ela ama os pais dela, biológicos. E quando os pais adotivos, né, têm essa resistência com os pais biológicos, a criança sabe, ela sente. E aí, quando ela luta para não amar os pais biológicos, só que ela ama, ela é parte deles, ela é a soma deles. Ela tem a metade do pai e a metade da mãe nela. E aí ela se sente culpada por amar os pais biológicos, porque os pais adotivos cuidaram, fizeram tanto, e ela vai se sentir sendo ingrata. Ela vive um conflito emocional terrível. Se tiver algum adotado me escutando, sabe do que é que eu estou falando. Essa criança vai entrar num conflito existencial terrível. Ela vai brigar com a natureza dela. Eu terminei aqui. Essa, gente, por isso que eu disse, vocês entendem por que eu disse que esse era o slide dos milhões? É o slide que condensa, né, a essência do nosso tema hoje. Nosso tema hoje que é destravar a educação dos nossos filhos. Quando é que a gente destrava? Quando esses pontos que eu citei aí estão em equilíbrio, estão apaziguados dentro de nós, no nosso coração, tá? Por que eu fiz essa live? Por que eu estou nesse movimento? Qual a novidade que eu tenho para oferecer a vocês hoje? Porque eu não vim para cá, fiz esse grupo de WhatsApp, né? Fizemos os grupos, fiz tanto para só entregar algo. Claro que eu tenho algo também para oferecer que é pago. Afinal de contas, eu tenho boletos a pagar, né? Nem só de conteúdos gratuitos vive uma professora, né? O meu novo produto, meu infoproduto que eu estou lançando hoje nessa live é uma consultoria de educação sistêmica para pais, certo? Sani, por que não é um curso? Por que não é uma mentoria? Ninguém ensina pai a ser pai e mãe, né? Todo pai e mãe sabe ser pai e mãe. Às vezes ele está com alguma questão emocional dele. A gente vai olhar para a questão emocional, né? Que está ligada ao filho, que o filho tomou para ele. Então, por isso que é uma consultoria. O que é uma consultoria? É quando você procura um especialista para olhar para algo específico. É exatamente isso que eu estou oferecendo. São 4 encontros ao vivo comigo, uma vez por semana, durante 90 minutos, tá? Durante 90 minutos, uma vez por semana, a gente vai se encontrar ao vivo pelo Zoom, né? E aí, no primeiro encontro logo, a gente vai definir o tema. Cada pessoa que comprar a consultoria, ela vai dizer, Sânia, o meu filho está tendo esse problema aqui. Isso aqui é o problema mais... Ele tem vários, mas esse aqui, porque a gente vai olhar para um, né? Eu queria destravar a educação do meu filho nesse problema. Por isso que é destravando a educação do seu filho. Tá? E aí vocês têm um encontro ao vivo comigo de 90 minutos pelo Zoom. Lá a gente vai fazer exercícios práticos, a gente vai executar exercícios de ressignificação das memórias de dor, tá? Específicos para o tema que você vai me trazer. Além dos 4 encontros ao vivo comigo, né? Encontros que vão somar aí muitas horas, porque cada um tem 1h30, né? Tem 10 aulas de educação sistêmica gravadas para você assistir a hora que você quiser, o dia que você puder, porque eu sei que pai e mãe têm uma agenda lotada, né? Por 1 ano na plataforma Eduz. Tá? Você vai ficar com as 10 aulas lá gravadas. Você tem direito também a um atendimento individual. Eu e você e o seu problema, né? O problema do seu filho, aliás, né?
um atendimento individual comigo para fazer um olhar específico sobre a sua questão. A gente marca dentro da minha agenda e da sua, encontrando um lugar onde elas possam, né? Você tem esse atendimento individual comigo, ele é de 20 minutos, né? Ou meia hora. E um grupo exclusivo, com acesso direto a mim, durante 2 meses, para você tirar dúvidas, pedir orientações, me mostrar como é que está aquilo que eu sugeri que fosse feito, como é que está indo, como é que seu filho está reagindo àquilo que a gente combinou, tá certo? Então, durante 2 meses, eu vou estar disponível para atender vocês individualmente através do grupo. Então, vocês têm um atendimento individual ao vivo e 2 meses de atendimento virtual dentro do grupo. Além das 10 aulas gravadas de educação sistêmica, dentro desses temas que eu falei para vocês, e dos 4 encontros ao vivo, onde vocês vão poder interagir comigo ao vivo. Aqui eu estou falando, vocês estão colocando aí nos comentários, mas eu não consigo ler. Se eu for ler, eu não consigo falar, né? Lá não, lá vocês vão estar, a gente vai estar numa conversa ao vivo. Vocês estão lá de rostinho, né? Assim como eu estou agora, com o rosto na tela, e a gente vai conversar. E você vai ter o tempo para fazer a sua pergunta, para colocar a questão que o seu filho está passando. Se você não quiser colocar no grupo, porque tem algum detalhe que você não se sente à vontade para colocar, você tem um atendimento individual comigo para colocar, tá bom? E aí a gente vai olhar para isso. Bônus e garantias. O que é que você ganha? Você ganha. Se você comprar a consultoria, você vai ganhar mais um atendimento extra, certo? Só que não é individual com só você, é individual do seu tema, certo? Com um grupo de pessoas que tem um tema relativo ao seu. Vamos dizer que no primeiro encontro a gente já olhou, já viu que a questão do seu filho, o comportamento dele está ligado a uma questão de amor interrompido ou de aborto. Então, tem mais 2 ou 3 ali do grupo de alunos que também o filho está ligado com a questão do aborto, que também está ligado com amor cego, com amor interrompido. A gente vai juntar pequenos grupos que têm temas semelhantes, tá? E você vai ganhar bônus. Você vai ganhar o meu curso completo sobre a arte de contar histórias. Eu sou contadora de histórias, tenho um canal de contação de histórias no YouTube que é bem conhecido, né? E eu tenho um curso completo que ensina como contar histórias. Muitos pais têm dificuldade de contar histórias para os filhos. E nesse curso eu ensino todas as técnicas que eu conheço de contação de histórias, ficam lá disponíveis para você, e você vai ter acesso durante 200 dias na plataforma Eduz, está lá o curso gravado, você tem acesso ao curso completo, da primeira à última aula. Do jeito que quem paga o curso separado tem, tá? Ele vai entrar aí como um bônus. E as garantias? Eu tenho 2 tipos de garantia. Se você comprar a consultoria, tem a garantia incondicional de 15 dias, ou seja, eu nem vou te perguntar por quê. Se até 15 dias do início, né, das aulas, você viu que não era isso, não gostou, não se identificou, eu devolvo seu dinheiro. Porque, assim, eu não quero seu dinheiro sem resultado. Seu dinheiro só tem valor para mim se tiver resultado. Né? E a garantia condicional, porque aí tem uma condição, né? Se você comprar a mentoria, se você comprar a consultoria e participar de todos os encontros ao vivo do início ao fim, realizar todos os exercícios que eu vou propor rigorosamente, né? E mesmo assim o seu filho não destravar, eu devolvo o seu dinheiro e mais R$500. Eu devolvo o dinheiro que você pagou e boto R$500 em cima. Sani, por que tu vai me devolver além do que eu paguei? Porque eu tenho o seu tempo, que eu acredito no que eu faço. Porque eu sei que eu não vou pagar os R$500 porque a educação dele vai destravar. Né? Ele vai ter uma melhora. Porque todo mundo que me procurou até hoje
teve uma melhora, né? Então, isso aí mostra a força que eu tenho naquilo que eu estou propondo a vocês. Mostra o meu comprometimento também. Bom, as vantagens e as informações de compra. 1 hora de trabalho minha, hoje, é R$100 1 hora, né? Se eu fosse multiplicar todas aquelas 10 aulas, mais os 4 encontros, mais o atendimento individual, mais o tempo no grupo, essa consultoria fácil, numa conta bem ligeirinha, ia para R$2.500. Mas, como eu disse nas redes sociais, né, que eu queria fazer algo especial, como eu sei que a gente está numa pandemia, muitas pessoas tiveram a sua condição financeira diminuída, eu levei tudo isso em conta. E essa mentoria, que facilmente sairia por R$2.500, ela está sendo oferecida hoje por R$997. E mais a possibilidade de você dividir em até 12 vezes, tá certo? No cartão. Sani, como é que eu faço para comprar? Você acessa o link psh.sunnyrios.com. Esse link, esse endereço aí, ele leva você direitinho, já para a forma de pagamento da consultoria, tá? Então, você já recebe direto. Não tem curva. Você clica nele e já cai direto lá na inscrição para comprar. Só vai ficar disponível o carrinho até meados da próxima semana, acredito. Só que eu estou considerando o feriado da Semana Santa, então vou botar um dia a mais. Vou deixar aí aberto até quarta, tá? Se vocês quiserem saber mais de mim, conhecer melhor o meu trabalho, a minha entrega, é só vocês acessarem o meu site, é sunnyrios.com, ou acompanhar as minhas redes sociais. Tudo meu, gente, é Sunny Rios. Tudo é Sunny Rios. O Facebook, o Instagram, o YouTube, o LinkedIn, tudo é Sunny Rios. É um nome só para tudo. Então, se vocês colocarem Sunny Rios em qualquer rede social, vocês vão me encontrar com facilidade, ok? Uma boa noite, obrigada por quem ficou aí até o final, pela paciência. Eu agradeço muito a presença de vocês e espero que esse tempo que eu estive hoje aqui ao vivo com vocês, essas informações que eu partilhei, possam ter ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Gratidão, gente. Uma boa noite. Obrigada, viu? Obrigada mesmo por terem ficado aqui até o final. Um beijo.